O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Neste estudo, conheceremos tudo o que a Bíblia nos diz acerca de quem foi Elias. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1 e 2 Reis. Seu ministério começa sem muita introdução, e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri, 885 a 874 a.C., procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria, 1 Reis 16 e 32. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Sarepta, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. 1 Reis 17:9. Num primeiro instante imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de pose. Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. 1 Reis 17:10. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. 1 Reis 17:14. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão que tenho eu contigo, homem de Deus, demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ele pensava que a presença do profeta como um homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado. 1 Reis 17:18. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. 1 Reis 17:19. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para que o YouTube venha divulgar para mais e mais pessoas. E lembrando, na descrição desse vídeo, está o link de um e-book, onde você pode estar adquirindo e tendo mais conhecimento sobre a Bíblia e seus personagens. E assim está ajudando esse canal a crescer mais e mais. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguia esconder alguns profetas. Obadias também foi o responsável em intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. 1 Reis 18 e 17. Então o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado, e pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. 1 Reis 18 e 23. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus.
Naquele dia os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca conforme Elias havia anunciado. 1 Reis 18:40. Em 1 Reis 21, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. 1 Reis 21 e 29. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. 1 Reis 22 e 37. Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo Acabe, seu pai. 1 Reis 22 e 52. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente ele tentou buscar auxílio no deus pagão, ironicamente chamado de Baal-Zebude, que significa Senhor das Moscas. Esse era um trocadilho que ridicularizava o nome Baal-Zebu, que significa Senhor, o príncipe. Acasias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema. Mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias, e ordenou que voltassem ao rei avisando que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ela enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro capitão com 50 soldados, e também foram consumidos com fogo. Insistente, Acasias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. 2 Reis 1. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis 2. Eliseu, e alguns outros profetas, perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim, e que ele os deixaria. Por algumas vezes Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Gênesis 25:31, Deuteronômio 21:17. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um rodamuinho escoltado num carro de fogo com cavalos de fogo. 2 Reis 2 e 11.